Está reunido o Conselho Consultivo. Hoje vamos olhar para a Europa, continuamos a olhar para a questão europeia, num dia em que está marcado um Conselho informal entre os principais líderes da União Europeia. O comentário sempre lúcido de João Caiado Guerreiro, também Jorge Lander Vaz e Nelson Brito. Agradeço aos três a vossa presença neste Conselho Consultivo. João, começo por si para lhe perguntar alguma expectativa relativamente à reunião informal que hoje vai ter lugar. Eu acho que a expectativa que se pode ter razoável é que a senhora Merkel dê algum sinal de cedência. Dê algum sinal de cedência que não quer dizer que vá ceder. Porquê? As eleições francesas aproximam-se muito rapidamente e o Sr. Hollande precisa de ter maioria absoluta e a senhora Merkel provavelmente também precisa que ele tenha maioria absoluta, que é para ter um interlocutor com quem falar que tenha de facto poder, não é? Porque senão voltamos àquela coabitação do tempo do Sr. Mitterrand, que foi uma coisa muito difícil de gerir. E, portanto, é possível que a Sra. Merkel dê algum sinal de cedência nesta questão das eurobonds ou noutras questões. Se esse sinal depois é para continuar ou não, eu acho que a política europeia só volta a sério a seguir às eleições legislativas francesas e até lá está tudo um bocadinho a esperar, porque a Europa tradicionalmente avança muito baseada neste do franco-germânico, não é? O duo recompôs-se, até é possível que o Sr. Hollande e a Sra. Merkel, a título pessoal, se deem melhor que o Sr. Sarkozy, que era nitidamente uma personalidade difícil, mas eu não vejo a Alemanha a ceder muito rapidamente, pelo menos de forma evidente. Até porque, quer dizer, toda a gente no G8, etc., a Sra. Merkel está muito isolada, está muito pressionada, mas ela, enfim... Mas continua a ditar aquilo que é o rumo. Pois, porque ela é que paga, ela paga a maioria, não é? Permita-me só, ontem, se a memória não me trai, François Hollande dizia algo como isto: não quer falar de eurobonds para já porque não quer aborrecer ninguém. Pois, é exatamente isso, quer dizer. E há um certo receio de aborrecer a Alemanha, até porque nós começamos a ver agora, em termos de política internacional, e com esta geração de líderes, os efeitos da reunificação alemã, não é? A Alemanha passou de 50 e tal milhões de habitantes para 80, tem hoje um peso muitíssimo maior na União Europeia, quer económico, quer populacional, que o que tinha, e é uma Alemanha mais confiante, mais à vontade para impor a sua vontade. Portanto, dificilmente eu vejo grandes mudanças. Esta ênfase no crescimento, ainda não percebi o que é que isto vai dar, não é? Porque o crescimento fazia-se com reformas estruturais em muitos setores da União Europeia. Mas a verdade é que as populações não parecem querer essas formas estruturais. E até parecem preferir a manutenção da austeridade a estar a alterar coisas na sua vidinha, porque nós aqui na Europa habituámos-nos a uma vida muito, muito confortável a partir dos anos 60. Não? Porque a austeridade, apesar de tudo, é mais previsível, é isso, João? Eu admito que a austeridade seja mais previsível ou que as pessoas tenham ganho o hábito. Viver com menos, apesar de tudo, pode ser mais favorável do que viver de outra maneira que não sabemos exatamente qual. Eu acho que algumas das formas estruturais, a forma das leis laborais, uma série de coisas, dará sociedades mais competitivas, possivelmente mais desiguais, o que não quer dizer que aumente a pobreza, porque desigualdade e pobreza são coisas diferentes. E se calhar mais incómodas de viver num certo sentido. Quer dizer, se nós compararmos a sociedade europeia e a americana, a América é mais incómoda, não é? A pessoa muda de carreira 2 ou 3 vezes durante a vida, perde o emprego e ganha outro, até pode melhorar. A Europa é assim mais confortávelzinha, mais previsível, e se calhar gostamos mais desse conforto. Jorge Lander Vaz, quando olhamos para aquilo que é o esforço que alguns países europeus têm feito nos últimos tempos, verificamos que a Grécia poderá ter até um excedente comercial este ano. Portugal cortou 1/3 do déficit externo em 2 anos. A Espanha está a fazer uma limpeza, já vamos falar também da questão de Espanha, ou pelo menos a tentar fazer uma limpeza daquilo que é o sistema financeiro. E todos estes países, nomeadamente também com a Itália, procederam a uma grande flexibilização daquilo que é o mercado laboral. O que é que a Alemanha precisa mais para poder avançar com uma estratégia diferente que relance, nomeadamente, a ideia de eurobonds, que permitam depois grandes investimentos na União Europeia? Sim, a Alemanha tem uma estratégia que passa por aplicação do pacto fiscal e, portanto, da regra do déficit estrutural de 0,5% máximo. E, portanto, quando Merkel diz que eurobonds não é a altura, não fecha a porta a eurobonds um pouco mais tarde, mas depois de, digamos, em termos de gestão orçamental,
o pacto ser cumprido, quer no que refere, principalmente a regra de ouro, não é? Que é o déficit estrutural. E, portanto, as eurobonds chegarão para financiar encomendas da indústria alemã, da indústria francesa, não é? Fundamentalmente para isso. Elas vão chegar. Mas, agora, o problema é que este pacto é um pacto que não é aplicável, não é incumprível. Ou seja, no estado de desorganização das economias e com a divergência real das economias entre o centro e a periferia, que se está a aprofundar, com problemas sociais gravíssimos, é evidente que isto, quer dizer, ameaça aqui uma situação muito complicada. A situação, portanto, as eurobonds chegarão, com certeza que chegarão, não chegarão este ano, provavelmente este ano não haverá eurobonds, talvez 2013, talvez 2014, este ano não haverá eurobonds. Agora, o crescimento que Hollande, que é a bandeira de Hollande, já em 1997, antes da discussão, quando estava a ser finalizado o Tratado de Maastricht, a França conseguiu acrescentar um capítulo sobre o desemprego, sobre o emprego, sobre o desemprego, e ficou muito satisfeita. Na altura, o primeiro-ministro francês deitou uns foguetes e tal, porque tinha conseguido acrescentar. Portanto, esta questão entre portanto, disciplina fiscal e emprego e crescimento é uma discussão que França e Alemanha já têm antes do próprio tratado. Portanto, isto é um remake dessa conversa. Agora, a questão é que a segunda parte da pergunta era... Relativamente ao relançamento do crescimento, ou seja, eu até colocaria a pergunta numa outra perspectiva, que é, eu perguntei há pouco o que é que a Alemanha estaria à espera para que avançasse, mas colocando a pergunta de outra maneira, colocaria da seguinte maneira, que é, neste momento, a Alemanha precisará de avançar para uma maior integração orçamental, ou precisará de impor uma maior integração orçamental, ou esperará por uma maior coesão e aproximação das economias para avançar para essa integração orçamental? Pois, provavelmente poderá haver essa hipótese de, numa segunda fase, avançar numa segunda fase, que é a fase do desespero já. As economias vão entrar em desespero, porque o stress que resulta da implementação dessas medidas é um stress muito grande. A Grécia vai ser posta perante a evidência de ter que sair do euro. Portanto, o agravar da situação, os déficits das balanças comerciais não são sustentáveis. O problema é que esses déficits são essencialmente por redução do consumo interno. Portanto, essencialmente quebra de importação de equipamentos e bens de consumo duradouro, automóveis, etc. E, portanto, os equipamentos fazem falta para o investimento, não há investimento. O investimento na Grécia, aqui todos os anos baixa o investimento, 10%, 14%, um drama, não é? Na Grécia é a mesma coisa. Portanto, não se importam equipamentos alemães. E também não se importam Mercedes nem Volkswagens, não é? E, portanto, é por isso que as balanças comerciais se equilibram. Se implementarmos um processo de crescimento, imediatamente esta balança comercial, por via da importação de equipamentos, de bens de equipamento, portanto, não é sustentável. É indispensável ter balanças comerciais equilibradas, não é? E ter economias mas a balança comercial, as balanças comerciais e a balança de pagamentos equilibradas exigem também situações próximas de pleno emprego, porque senão é um desastre social, não é? E é isso que está a acontecer. Portanto, é isso que está a acontecer. Nelson, quando olhamos para esta questão, e colocando um pouco a mesma pergunta que colocava ao professor Lander Vaz, parece-lhe que é mais desejável ou previsível que, de facto, haja um processo maior de aproximação das economias, nomeadamente ao nível da coesão, para avançar depois para uma implementação de uma integração orçamental, ou a integração orçamental deveria avançar já, permitindo exatamente o contrário? Eu acho. Pelo menos hoje temos uma boa cimeira, espero eu. Pelo menos não há futebol, como houve no fim de semana. E essa já é uma coisa bastante positiva. Eu acho que nós temos que, mais rapidamente, e acho que o facto desta mudança também em França também veio ajudar isto e veio tentar contrabalançar um bocadinho aqui a força que tem sido exercida perante
a procura de medidas que nos têm trazido a austeridade e que acho que fazia falta e que os Estados, pelo menos os Estados mais a Mediterrâneo, precisavam de tomar medidas que pudesse, pelo menos, ganhar mais confiança pelos Estados mais a norte. Eu acho que não é só a Alemanha, há mais Estados a norte que tentam que estas medidas que foram colocadas sobre a austeridade nos últimos meses ou no último ano em vários países, em especial em Portugal. Agora, acho que chegou o momento de encontrar aqui uma forma, e não há fatia, como dizia Obama durante o fim de semana, de medidas pontuais para relançar a economia. E acho que a Alemanha está a marcar essa posição e acho que hoje vão ser anunciadas fatias, mas não medidas drásticas de relançamento da economia. Fala-se que hoje se pode, por exemplo, durante o jantar e depois no final do comunicado, se possa anunciar como, por exemplo, o reforço do capital do Banco Europeu de Investimento para tentar aumentar em 60 mil milhões a capacidade de empréstimo e proporcionar estes empréstimos ao próprio desenvolvimento da economia. Fala-se da possibilidade de hoje, pelo menos, ser anunciado 230 milhões de euros do orçamento comunitário possam ser alavancados para conseguir garantir que a economia possa vir a ter mais 4,6 mil milhões de euros para grandes projetos de infraestruturas. Ou seja, estamos novamente a falar de grandes investimentos públicos para o relançamento da economia. Provavelmente dentro desta área, não estamos a falar dos eurobonds, estamos a falar dos project bonds. Acho que já estamos a começar a falar de bonds. Pode ser que seja um meio caminho para que em 2013 realmente a Alemanha venha de uma vez por todas a concordar com a implementação dos eurobonds. Mas acho que o importante que hoje estamos aqui a começar a ver é que, pelo menos, há um primeiro sinal muito positivo por parte da Alemanha, que é necessário atuar do lado das políticas económicas e não continuarmos a atuar apenas nas políticas económicas em relação à própria austeridade e aos próprios déficits. E acho que esse é um bom sinal. Agora, tudo está a ser muito devagar e não sei se nós, como país, e agora muito especificamente como para Portugal, vamos poder esperar e vamos ter o tempo por parte dos mercados para poder esperar por este calendário, que é um calendário lentíssimo e que eu tenho algum receio que em setembro nós, por este calendário ser todos os dias tão lento, que nós venhamos a ter que necessitar de um segundo empréstimo e que nós venhamos a necessitar, conforme ontem a OCDE dizia, ou ontem a OCDE dizia, que venhamos a necessitar ainda no campo da austeridade de adotar medidas ainda adicionais. É demasiado lento o calendário que a Europa está a seguir para as necessidades que o país tem. E essa é para mim a grande dificuldade que eu vejo neste momento e sinto isso quando converso com algumas empresas. Sinto que a necessidade é tremenda a nível de resolução de capacidade de endividamento, novamente capacidade de relançamento da economia e não sei se isso vai ser, não sei se vamos a tempo. Esse é o meu medo. João, para além da questão grega, que nos tem feito sombra durante muito tempo, e digo sombra porque de facto temos tido um comportamento um pouco diferente daquilo que é a situação grega. Temos nos últimos tempos a situação espanhola, que tem vindo a agravar-se. Vamos focar também na questão do setor financeiro. O Ministério da Economia foi forçado a contratar 2 consultoras internacionais para fazer uma avaliação daquilo que era o sistema financeiro, ou que é o sistema financeiro espanhol, uma clara incompetência do regulador espanhol e da sua equipa de supervisão. É que durante muito tempo o Banco Central de Espanha até foi muito elogiado pela forma como tinha evitado problemas no setor financeiro espanhol. Mas aparentemente esses problemas estavam só escondidos. É interessante dizer aos nossos telespectadores que a tradição da banca espanhola nos empréstimos ao imobiliário é um bocadinho diferente da tradição da banca portuguesa. O Banco Espanhol não só empresta para construção, como normalmente quer uma parte do projeto. Quer dizer, é ele próprio frequentemente acionista do projeto. Isso agrava ainda mais a situação da banca espanhola. E eu acho que a banca espanhola, nós falamos muitas vezes da Europa a 2 velocidades, o mercado de trabalho a 2 velocidades, a banca espanhola também tem 2 velocidades. Não é? No topo tem o Santander e o BBVA, que são bancos que terão certamente problemas, mas que fazem muitos resultados também em mercados que correm bem, por exemplo, Santander no Brasil, o BBVA, julgo no México, e portanto esse dinheiro
que hoje em dia é muito significativa, a economia brasileira é maior já que a espanhola, não é? Permite-lhes ir resolvendo os problemas de casa e esses dois bancos estão um bocadinho noutra divisão. Precisam de capital, mas se calhar até conseguem financiar-se sozinhos. E depois temos os bancos estilo Bankia, não é? Que resulta de uma fusão de uma série de bancos, os bancos regionais, que são uma série de cajas controladas por grupos de interesses mais ou menos políticos, mais ou menos empresariais, mais ou menos regionais, e bem, que estão num estado muito, muito mau. Agora, as estimativas de quanto dinheiro é que a banca espanhola precisa, eu já ouvi falar em 20 mil milhões, já ouvi falar em 50 mil milhões, isto parece quase a tirar a moeda ao ar e ver onde é que ela cai, porque aparentemente ninguém tem exatamente noção. A exposição ao Banco de Espanha hoje em dia andará por 170 mil milhões ao setor imobiliário, mas ninguém se sente muito confiante para afirmar o que é que lá está. E eu julgo que as expectativas são as piores. Depois também, e pegando no Bankia, quer dizer, há aqui coisas que são absolutamente extraordinárias, não é? O Bankia fez um IPO há 3, 4 meses, não é? Uma coisa assim. Portanto, foi vendido ao público em geral ações e depois aparece com um buraco de 7 mil milhões. Supostamente alguém terá olhado para as contas, ou deveria ter olhado para as contas. Pois, se calhar ninguém olhou, não é? Quer dizer, às vezes nós perguntamos se alguém olhou. Agora, que efeitos tem isto em Portugal? Bom, tem efeitos importantes. Para começar, o Santander tem cá um banco que tem cerca de 20% de cota de mercado e, portanto, isso terá logo algum efeito em Portugal. Mas depois, a Espanha é o destino de 25% das nossas exportações. E eu não sei se este número abarca suficientemente as coisas, porque o comércio entre os dois países é muito, muito grande, sobretudo na zona raiana, embora aí a inteligência de vários governos portugueses terem posto os nossos impostos tão altos que já não é competitivo comprar nada em Portugal, pelo menos nos abrandiçam. São os portugueses que vão comprar a Espanha, não devemos perder muitos espanhóis a comprarem coisas em Portugal, porque eles já não as compram, não é? Pois eles têm o IVA 4 ou 5 pontos percentuais mais baixos, o combustível mais baixo, portanto não vêm comprar coisas em Portugal. Mas é difícil... É difícil reduzir, não pensar no efeito colossal que um problema na Espanha terá em Portugal. Até por outra razão que nós não gostamos, mas que é verdadeira, é que o mundo vê-nos muito como Ibéria. Visto de Pequim ou visto de Nova Iorque, a península é vista como uma unidade. E isso é um problema grande para Portugal também. Curiosamente, os mercados já nos viam muito próximos da Grécia, portanto, há aqui uma geografia que vai oscilando, mas sempre pouco favorável para nós. É uma geografia regular. Jorge Lander Vaz, quando olhamos para aquilo que, acrescentando aqui mais um ponto relativamente à questão espanhola, olhamos para os juros, a última emissão que a Espanha fez há 6 meses, os juros passaram de 0,83% para 1,7% em apenas 2 meses. Duplicaram praticamente em 2 meses para emissões a 6 meses, mas o mesmo aconteceu noutras maturidades. Há aqui um aumento muito significativo dos juros que a Espanha está a pagar. Há também um estrangulamento dos mercados desta economia. A percepção dos mercados em relação ao risco espanhol é muito grande. E, portanto, os prémios de risco vão fazendo subir as taxas de juros nos mercados. Enfim, em todas as maturidades, até mais, se calhar, nas maturidades mais longas. O problema espanhol é realmente um big problem, não é? Portanto, é um big problem. A banca espanhola tem ativos de 3 trilhões de euros. Estimativas sérias sobre a bolha imobiliária apontam para que existe uma bolha imobiliária entre 500 mil milhões e 1 trilhão, portanto, em 1 trilhão. Portanto, é um problema realmente muitíssimo sério. A questão da regulação é de que a regulação não avaliou nunca, ou praticamente quase não avaliou, as imparidades do imobiliário que está nos créditos concedidos e, portanto, os créditos continuam a ser considerados como bons quando as imparidades são tremendas. O governo espanhol já concedeu 80 mil milhões de euros de garantias à banca espanhola. E o Banco Central Europeu... É, aliás, o maior consumidor de garantias por parte do BCE. Exatamente. E o Banco Central Europeu também é a banca espanhola
que foi agora socorrida com montantes superiores a 200 mil milhões. Portanto, estamos a falar de números já astronómicos de envolvimento do supranacional através do Banco Central Europeu, de envolvimento direto do Banco de Espanha e do Banco Central de Espanha e do Governo espanhol por garantias prestadas, e o problema está longe de estar resolvido, não é? Porque se houvesse, quer dizer, está longe de estar resolvido e não estará resolvido, porque este imobiliário não tem saída para o mercado, não é? Provavelmente acabará uma boa parte por ser demolida, porque, quer dizer, e essas imparidades acabarão por ter a ser assumidas pelo governo espanhol. A dívida, no dia em que isso acontecer, a dívida espanhola salta também para os 100% do PIB, não é? Está agora abaixo dos 70%, mas vai por aí acima. Aliás, foi o que aconteceu à dívida irlandesa também. Portanto, essa poderia ser a melhor solução, ou seja, criar, nomeadamente, um banco malo, como dizem os espanhóis, um bad bank, para colocar todo o imobiliário e limpar de uma vez por todas a situação dos bancos, assumindo, como fez a Irlanda, relativamente a outro processo, exatamente, mas assumiu num único ano o impacto nas contas e a partir daí fez um reset à máquina e começou outra vez do zero. Sim, o caso irlandês foi esse, e desse ponto de vista até se calhar foi melhor, porque a bolha imobiliária na Irlanda também era muitíssimo grande, e o problema foi que foi colocada sobre os ombros dos cidadãos irlandeses uma dívida que foi a dívida de assunção pelo Estado dessas imparidades, não é? Portanto, isso quer dizer, uma vez falei com um irlandês sobre esse tema, ele dizia, bom, eu senti-me como se tivesse sido violado. Portanto, foi a expressão que ele usou, nós sentimos como se fôssemos violados, porque de repente cai-nos uma dívida em cima que nós não tivemos nada a ver com ela, não é? Portanto, já a Islândia seguiu um processo diferente, não assumiu essa dívida. E deixou cair os bancos. E deixou cair os bancos. Nelson, quando olhamos para esta questão, junto só mais um ponto relativamente à questão da supervisão, olhamos para aquilo que foram os casos históricos da Arrow e outros que se seguiram, pensamos que aprendemos alguma coisa com a regulação, não aprendemos rigorosamente nada, os casos continuam a surgir. Há, de facto, alguma incapacidade em controlar estas situações. Os mercados, mas também as grandes instituições, têm, de facto, uma capacidade de fugir aos reguladores, nestes casos, como se pode ver. Eu acho que, a ver, não é só o regulador português ou o regulador espanhol que está em causa, é realmente os reguladores à escala global. A gente não pode esquecer o que é que aconteceu nos Estados Unidos também. E acho que a complexidade dos produtos que são montados diariamente é cada vez maior, e isso torna o papel de um regulador cada vez mais difícil. E às vezes um regulador que tem dificuldade de atrair os melhores profissionais para trabalharem com eles, porque temos vindo também fruto de algum populismo, eu acho que é assim que chamo, de algum populismo, por vezes, a fazer com que alguns organismos públicos fiquem sem os seus melhores recursos. E enquanto não acabarmos com esse populismo de conseguirmos atrair os melhores recursos, a trabalhar nos reguladores e ter as melhores pessoas a zelar pelos mercados, estas coisas vão continuar a acontecer, porque a complexidade com que se desenvolvem produtos, a complexidade com que as indústrias tentam todos os dias ser mais competitivas um dia mais do que a outra, faz com que se traga problemas adicionais aos próprios reguladores. Então temos que acabar com este populismo, temos que garantir que os reguladores realmente têm as melhores pessoas e não as pessoas por influência política, que às vezes acaba por acontecer, e que as pessoas são competentes para o que estão a fazer. E acho que esse é um passo que todos os países têm que dar. Não gostava de dizer que isto é um problema de Portugal. Não. Até porque não é um problema mundial. Português. É um problema mundial. Rui, agora só gostava de dizer aqui duas coisas muito rápidas. Temos um minuto de terminar. Acho que esta questão de que Espanha, e que estávamos aqui a falar, é muito importante. E acho que Portugal deve, de uma vez por todas, entender duas coisas. Primeiro, sobre o ponto de vista de investimento e sobre o ponto de vista de internacionalização, não é possível que apenas 10% das nossas 6 mil melhores PMEs exportem. As pessoas têm que fazer a internacionalização e os empresários têm que estar preparados para isso. Uma segunda questão muito rápida. Não basta ter um Ministro dos Negócios Estrangeiros, ter um Ministro da Economia, ter uma AICEP forte a captar para investimento para Portugal, quando depois as nossas estruturas não são capazes de resolver os custos de contexto. Ou o país se mobiliza a conseguir atrair investimento e depois em resolver os custos de contexto e em garantir que os investidores podem investir em Portugal, ou então nós não vamos conseguir captar investimento
na escala que nós precisamos e nem vamos conseguir depender menos da Espanha do que nós dependemos. É gravíssimo nós termos 25% das nossas exportações para a Espanha e termos 1% das nossas exportações num país como o Brasil. Mas isto é um problema que o país todo ele tem que se mobilizar em volta disto para resolver estes problemas estruturais. Okay? E sobretudo sobretudo tudo isso que acaba de dizer num contexto em que todos os países por estes dias procuram os grandes investimentos internacionais. Nelson Brito, João Guerreiro, Jorge Lander Vaz. É sempre um prazer contar com o vosso comentário. O Conselho Consultivo fica por aqui. Aproveite este dia.